E hoje é dia das leituras do mês aqui no Eu Leio Gibi. Eu sou o João, sejam muito bem-vindos a esse espaço que a gente usa aqui no YouTube para bater papo sobre quadrinho. E a nossa conversa de hoje são sobre as leituras do mês de fevereiro. Antes, porém, de conversarmos sobre esses quadrinhos especificamente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também esteja ativando as notificações para você ser informado todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. E se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta os vídeos, se inscrevendo e curtindo os vídeos, você dá uma força muito grande para esse que vos fala. E tem uma série de links aí na descrição do vídeo que, comprando por meio desses links, você também ajuda muito o canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. Vamos então conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de fevereiro e quero começar falando de Ritos de Passagem. Ritos de Passagem que inclusive tem resenha aqui no canal e você pode conferir. Vou deixar um card para você poder conferir a resenha desse quadrinho, que é um quadrinho do Lucas Marques e que ficou muito bacana, onde a gente vai ver um jovem, crianças, né, duas crianças que fazem um pacto, onde eles vão se tratar, vão cuidar do outro como se fossem irmãos. E é bem no momento da vida deles que eles começam a ir para a escola. Então é um quadrinho que chama muita atenção e o Lucas Marques trouxe aqui para a gente uma mudança também no estilo dele tá desenhando, onde ele puxa um pouquinho para o lado do mangá, do traço japonês. Ficou bem bacana essa edição, dá uma conferida no vídeo de resenha que eu acho que vale a pena. Outro quadrinho ou mangá, se assim você preferir, que eu li e que eu gostei demais da conta e que tem vídeo no canal, é essa paradinha aqui. Vinland Saga volume 6, que negócio extraordinário, que mangá bacana, onde a gente vai ver como o Canute está mudando e também como o Thorfinn está mudando. E é uma edição que ela vai ficar assim bem focada, na minha opinião, também na preparação para aquilo que há de acontecer no volume 7, porque você vê que o Makoto Yukimura ele vai preparando realmente o terreno para algo mais impactante, eu diria, no volume 7. Tem alguns momentos aqui que chamam bastante a atenção e que provocam aí boas discussões quando você está lendo por conta dos temas que o Makoto Yukimura vai tocando no mangá. Então se você nunca leu o mangá e quer começar, fica a dica para você de Vinland Saga, é um dos melhores mangás que eu já li na minha vida, e se eu for juntar com gibi em geral, é também um dos melhores gibis que eu já li na minha vida, compensa demais acompanhar esse material. Li também o volume 8 de Golden Kamuy, que é outro mangá muito bacana que tem valido muito a pena acompanhar, e aqui o Satoru Noda insere um personagem, um taxidermista que vai produzir dentro de Em Peles Humanas um mapa falso para o tesouro Ainu, e isso vai dar um viés interessante para a narrativa, já visto que esse taxidermista é um tanto que bizarro, digamos assim, e não só isso, o Sugimoto e a Shirpa seguem na busca aí pelo tesouro Ainu, e a história vai provocando um estreitamento dentro das perspectivas de quem está atrás do tesouro, e o Sugimoto vai acabar parando dentro de uma mina, dentro ali de uma perseguição, e o autor acaba dando o jeito dele de salvar a vida do Sugimoto, porque para mim ali o momento que ele está preso dentro da mina, a forma com que dá um jeito de soltar ele, eu achei meio que ex machina, sabe? De uma hora para outra apareceu um cara lá para tirar eles de lá de dentro. E tipo assim, não tem nenhuma perspectiva de que esse cara estava vendo qualquer coisa. Mas continua sendo um mangá que tem uma cadência muito bacana na forma com que o autor vai produzindo a história. Ele trabalha muito bem as camadas de história. Ele tem a trama principal e as tramas secundárias têm sido muito bem trabalhadas por ele. E eu acho que é um mangá que vale a pena estar acompanhando. Estou meio atrasado na leitura, mas cada vez que eu pego o Golden Kamuy, dificilmente eu me decepciono com o que eu tenho visto aqui. Um outro mangá que eu li foi o Satsuma Gishiden, volume 3, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. E esse é o mangá que conclui a coleção em 3 volumes. E o Hiroshi Hirata traz pra gente, na minha opinião, o volume mais fraco dos 3, sabe? Começa de uma forma que eu vou falar, ser bem sincero para vocês, a primeira história, o primeiro capítulo apresentado aqui, que tem por título Não Seja um Ponto Nulo, que é o capítulo 25, ele tem aproximadamente 100 páginas esse capítulo. E, gente,
tem uma moral na história bem bacana. Não é para você ser um ponto nulo, faça a diferença, tá bem? Cumpra o seu papel, seja honrado e tudo mais. Não se entregue à corrupção, não faça esse tipo de coisa. São elementos que são trabalhados muito bem pelo Hiroshi Hirata dentro da história. Mas é longa, ela é em alguns momentos arrastada, em alguns momentos fica meio chato, sinceramente falando, esse capítulo. Depois vai dando uma melhorada na narrativa a partir das outras histórias, onde a gente vai ver, por exemplo, que os leais guerreiros de Satsuma têm suas necessidades sexuais lá, e os caras vão dar um jeito de arrumar mulher para esses caras, e vai ter uma história, por exemplo, de uma mulher que quer salvar uma criança, o que está ali realmente acontecendo e tudo mais. Então a gente vai ver o sacrifício de pessoas, as situações que as pessoas tinham que se submeter, alguns elementos históricos acerca da questão das barragens que os leais guerreiros de Satsuma construíram, entre outras questões. Tem bastante coisa bacana dentro da narrativa, mas também como ela segue aquele ritmo meio parado da conversa, do elemento moral, do elemento que provoca a discussão, que faz a denúncia do problema, aquela coisa toda, tem umas horas dentro da narrativa que fica meio assim. Do meio para frente, principalmente, foi aonde eu realmente me encantei de novo pelo mangá. Mas a metade dele, até chegar desse meio para frente, eu confesso a vocês que foi meio entediante por conta do jeito que a coisa caminhou. Eu preferi particularmente o volume 1 e o volume 2, que eu achei muito melhor. Eu achei melhor do que o volume 3. Na soma geral, Satsuma Gishiden ganha aí uma nota 9. Para esse volume específico eu daria uma nota 8, porque, enfim, eu esperava uma coisinha um pouco melhor, ou um pouco mais instigante, eu diria. Não melhor, mas instigante, eu acho que seria a palavra para isso daqui, ou um pouco mais de dinamismo, né, para a parte final das crônicas apresentadas pelo Hiroshi Hirata. De qualquer forma, vale a pena acompanhar, mas como eu tenho dito a respeito de Satsuma Gishiden, esteja preparado para ler um quadrinho de samurai onde o elemento do samurai ele vai ser tratado de uma forma, numa perspectiva diferente daquilo que você está acostumado de repente com algumas outras coisas. Não vai chegar nem perto do que é Blade ou qualquer coisa desse tipo, tá? Justamente por quanto da forma também com que o Hiroshi Hirata usa para estar apontando os problemas e provocando ou trazendo provocações para o leitor, para que o leitor possa dialogar com ele enquanto lê o quadrinho. Tá? Li Dragoneiro, volume 5, e aqui o Ian junta a turma e vai para um encontro, e nesse encontro ele vai, na reunião dos batedores, ele é tipo um congresso, sabe, dos batedores, e eles vão estar ali cuidando de como que andam as coisas, atualizar as informações e tudo mais para poder se preparar para as aventuras seguintes. E o Ian também está com aquela questão de como ele agora é o dragoneiro, teve todo o lance em torno do dragão que ele matou, ele está mudando e tudo mais, e como que isso pode afetá-lo. Então, não é uma edição cheia de ação e coisa e tal, mas é uma edição muito bem trabalhada e que a forma com que o autor vai conduzindo, mesmo dentro da falta de ação, vai fazendo a gente ficar interessado pela história. É um título da Bonelli que eu gosto muito e que eu recomendo a leitura para vocês, que está aí só no volume 5, dá para achar todos e seguir acompanhando, porque é um título mensal. DC, Batman Detective Comics, volume 4. Aqui sim nós temos o Sr. Frio, né? E eu disse na resenha do volume 3 que o Sr. Frio não era o foco da edição, mas aqui ele é. E ele tem por objetivo agora ressuscitar a sua esposa. Então ele cria lá os caminhos para poder fazer isso e consegue, exatamente, ele consegue. E a gente vai ver que a mão do Luthor, para ele poder conseguir fazer isso, foi bastante expressiva, porque o Luthor que forneceu ali os caminhos para ele poder trazer de volta a esposa. E o problema é que quando o
o presente é demais, você tem que ficar desconfiado, né? Justamente porque quando ela volta à vida, a Senhora Frio, ela tá um tanto aí que mudada, e ela vai começar a ter atitudes, vai começar a ter ações que o negócio vai ficar complicado pro lado do Batman e também pro próprio Senhor Frio. História bem contada pelo Peter Tomasi, é um título que me agrada, eu gosto do jeito que o Peter Tomasi conduz a edição, e o Doug Mahnke, que é o desenhista principal da publicação, manda muito bem na arte, né? Encerra esse ciclo no volume 5, né? Depois ele vai para a mensal do Batman. Mas vale a pena dar uma conferida nesse encadernado. Li também Batman e Superman volume 5, e esse é o penúltimo volume, né? Já visto que essa publicação encerra no volume 6, e aqui nós vamos ver o Batman e o Superman enfrentando o Sexteto Secreto, que quer trazer para a realidade ou para o universo convencional do universo DC a dimensão do Batman que ri. E eles precisam, o Batman e o Superman precisam impedir isso. E por incrível que pareça, você fala assim, aí acaba o problema, né? Porque se ele vence, porque aqui encerra esse primeiro arco, se eles vencem, vai estar resolvido e vai ficar tudo tranquilo. Lê do engano, não fica tudo tranquilo, porque a galera que foi infectada continua infectada, e isso vai trazer consequências que serão contadas a partir da edição 6. Depois, nessa edição ainda, nós temos o Ano dos Vilões, Inferno na Terra, Infectados Escaravelho e também Infectados Ceifadora. No Escaravelho, o foco vai estar em como o Batman que ri infectou o Escaravelho e como é que ele está lidando com esse negócio e como isso está perturbando ele e as dificuldades que ele está passando por quanto dele estar assim sendo completamente mudado, transformado por quanto das ações do Batman que ri, que é uma história interessante, com uma arte bem bacana. Depois vem a Ceifadora, que no caso é a Dona Troy, né? E aqui a gente já vai ter uma narrativa onde ela meio que digamos assim, eu tô sendo diferente, eu não tenho que ser fulano ou beltrano nem nada disso, eu preciso ser isso que agora me traz tanta lucidez a partir da ação do Batman que ri, e ela vai se tornando uma pessoa bem perigosa e muito poderosa, e fecha a edição, a história Inferno na Terra, onde o Luthor vai descobrir que os planos do Batman que ri são muito mais amplos, e o ano dos vilões acaba sofrendo aí dentro dessa edição uma reviravolta, justamente por quanto das ações do Batman que ri, que estavam, digamos assim, bem mais adiantadas do que os planos do Lex Luthor. Então o Luthor, digamos assim, levou um susto por quanto das ações do Batman que ri. Li também o Imortal Hulk volume 6, tem resenha no canal, dê uma conferida, uma edição bacana, tá? Dá uma conferida. Li X-Men número 5, e aqui a gente tem X-Men, Carrascos e também o Excalibur. X-Men é bacana, o Hickman começa bem com a arte do Leinil Francis Yu, e os X-Men libertam um grupo que estava preso no determinado local, levam eles para Krakoa, e ali a gente vai ver os desenvolvimentos da parte dos algozes dos X-Men, também ali um jantar da família Summers e por aí adiante. É uma história bacaninha. Depois a gente vai ter a história dos Carrascos, onde a Kitty Pryde, por algum motivo, não consegue entrar em Krakoa, ou melhor dizendo, não consegue passar os portais, e existem países que estão resistindo, né, aos mutantes, às propostas feitas pelos mutantes, e a partir dessas resistências, o que acaba acontecendo é que o pessoal vai querer tirar os mutantes de lá de tudo quanto é jeito. Então, os Carrascos vão ser tipo piratas mutantes que vão invadir determinados países para tirar os mutantes que querem ir para Krakoa de lá. Basicamente é isso que isso se trata a história, que é escrita pelo Gary Duggan. E é chato, tá? Essa é a palavra. Carrascos eu não gostei de jeito nenhum, eu achei bem chato. De repente mais para frente pode ficar mais legal, mas não ficou bom essa história não. Depois vem o Excalibur, onde começa a dar um problema na magia,
e se dá porque um portal desses de Krakoa acaba sendo aberto em Krakoa, mas está ligado com a Morgana Le Fay e por aí adiante. E aí vai precisar da ação do Capitão Britânia e também da Betsy Braddock para resolver o problema, e também tem a participação aí do Apocalipse na história. Já é uma história mais interessante, uma história mais bacaninha, uma história mais bem escrita, mas também chama a atenção dentro da edição duas coisas. Uma é a arte do Leinil Francis Yu é muito bacana, a arte das duas outras histórias o pessoal já apela para uma arte assim mais cartunesca, e eu acho mais bacana a arte mais puxada para o lado do Leinil Francis Yu, que é mais realista, digamos assim, né? Menos cartunesca. Eu acho que fica mais bonito, enfim. Mas é uma edição ok, é uma edição legal, onde X-Men é bom, Carrascos é ruim e Excalibur é mediano. E para terminar, Condado Maldito volume 1 e também Condado Maldito volume 2. Ambos têm resenha no canal, deem uma conferida, de um quadrinho de terror, um quadrinho que tem uma pegada bem bacana proposta pelo Cullen Bunn, onde eu gostei muito do volume 1 e gostei do volume 2, mas eu dei preferência ao volume 1, achei que o começo foi bem melhor, mas estou aí querendo ver o volume 3 para ver como é que vai ficar a pegada dessa história criada pelo Cullen Bunn e pelo Tyler Crook, beleza? Bom galera, essas foram minhas leituras do mês de fevereiro. O que tu andou lendo? O que valeu a pena, o que não valeu a pena, enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.